O Grupo Bandeirantes de Comunicação deu início em 6 de maio de 1937, como propriedade de João Jorge Saad, e desde então não para de crescer, criando conteúdos novos e agradando até a sua mais antiga audiência. A Rádio Bandeirantes foi o que deu início ao Grande Império, com sede em São Paulo, e com seu fundador José Nicolini. A história se inicia com a criação da PRH9, Sociedade Bandeirante de Radiodifusão. O primeiro radialista, aquele que deu início à transmissão de rádio, foi Joaquim Carlos Nobre. Primeira hora. O Brasil, através da rede informativa das agências radiantes Estado, JB e Serviço Nacional de Telex. Ele nasceu em 67. A televisão naquela época só tinha 17 anos, né? A televisão aqui no Brasil surgiu em 1950. Então, ou seja, era um bebê, né? Tinha acabado de nascer. O ambiente era de muita curiosidade do público brasileiro, ainda pela televisão. Em 1967, em plena ditadura, a Bandeirantes fez sua primeira transmissão na televisão. Sediada pelo empresário fundador, contou também com a presença de Costa e Silva, além de ministros e secretários e o prefeito de São Paulo da época, Faria Lima. Em poucos instantes foi oficialmente inaugurada a nossa TV Bandeirantes Canal 13. Porém, a concessão para ter um canal de televisão foi garantida para a Saad em 1950, a qual chegou a ser cancelada e entregue a outro empresário. Depois de reaver a concessão e terminada a construção do prédio do Morumbi, é que as transmissões começaram a todo vapor. Em 1969, a emissora sofreu uma grande crise. O incêndio dominou seus estúdios e redações, dizimando seus arquivos, equipamentos, cenários e câmeras. Porém, com a recusa de cessar as programações durante o período de recuperação, não só foi alugado o Cine Arlequim para dar continuidade ao trabalho, como o incêndio em si foi transmitido pela própria emissora. Com 3 horas e meia de duração, ainda não se sabe se o incidente foi acidental ou previamente planejado. O incêndio teve os seus pontos de fogo, de início de fogo, em mais de um local. Então, normalmente um fogo não surge em 3 locais diferentes, né? E havia naquela época outras emissoras tiveram também incêndio. Então, nunca se provou nada, mas não se sabe. Atualmente, a programação de rádio da Band é voltada majoritariamente para o tripé: informação, serviços e utilidade pública, sendo eles abordados de acordo com os gêneros hegemônicos da emissora: entretenimento, jornalismo e esportes. Com seu slogan "A rádio que tem opinião" e a programação bem desenvolvida, foi possível definir um público-alvo de, em média, 30 a 65 anos, o qual elevou a rádio jornalística como segunda mais ouvida de São Paulo. São 80 anos de história e 80 anos de relacionamento com o público, né? Prestando serviço para o público, informando, entretendo. A Band esteve presente em momentos muito importantes do Brasil. Eu acho que isso acaba criando um vínculo e a empresa com isso entrou na memória, no coração, né, do povo brasileiro. Operando no canal 13 e com antena na Avenida Paulista, o sinal televisivo da emissora é responsável por programas de destaque, como o Jogo Aberto SP, Os Donos da Bola, Melhor da Tarde com Kátia Fonseca, Brasil Urgente e Masterchef. Seguindo um pouco dos gêneros mais marcantes da rádio, o esporte, o jornalismo e o entretenimento. Renan Fan Neto, Kátia Fonseca, José Luiz da Atena e Joel da Atena são os nomes responsáveis por apresentar os programas de maior audiência da emissora, além da própria Band, ao Band News, Band Internacional e TV 21, que também contribuem para a manutenção do império. Em conversa informal com Kátia Fonseca, a apresentadora cita o árduo trabalho da Band em levar ao público o conteúdo que os agrada. Ela dá como exemplo o próprio programa, onde tenta levar a diversão para todos os quadros, tendo em vista que seu público possui uma forte ligação com o entretenimento.